Livros para vocês lerem rapidinho antes desse ano acabar. Dá tempo, confia que dá tempo. Oi pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e hoje eu tô aqui com uma pilha considerável de livros para indicar para vocês. Livros curtos, livros rapidinhos, livros que eu considero muito dinâmicos, para indicar para vocês lerem ainda nesse ano, antes de 2025 acabar. Ano passado eu fiz uma lista como essa e foi muito legal. Eu indiquei vários livros que eu gosto muito. A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, Minha Irmã Serial Killer, Impostora. Então podem assistir o vídeo do ano passado também, que lá tem muita dica boa, muitos livros que eu ainda gosto até hoje, que eu continuo recomendando. Eu até fui reassistir esse vídeo do ano passado para indicar novos livros aqui, mas na lista de hoje vão ter só livros que eu li durante o ano de 2025, porque eu li muita coisa boa nesse ano, e muita coisa curtinha, muita coisa divertida. Tem muito livro leve aqui nessa lista também, mas já vamos começar lá em cima então, porque eu quero indicar aqui uma das minhas melhores leituras do ano. Atenção! Esse que eu vou falar agora é um conto de horror, e muitas pessoas devem saber qual que é já, porque eu passei meio que o ano inteiro falando sobre ele. E ele se chama, podem falar aí junto comigo porque eu sei que vocês sabem, Laura Santos Está Matando Estranhos. Essa é uma história que não podia ficar de fora da lista porque eu simplesmente saí fissurada nela, eu não superei ela até hoje. Eu acho que aqui a Karine Ribeiro, que é a autora, uma autora brasileira inclusive, ela constrói de uma forma muito interessante, muito criativa e inteligente, uma metáfora, né, para a vida da Laura, que é uma mulher negra, e para os horrores que a Laura sofre sendo uma mulher e negra. E até por isso que a gente vai ter aqui uma narrativa mais voltada para o lado do horror, onde a gente vai conhecer quem a Laura é de verdade e o dom que ela consegue fazer. E é através desse dom que a autora traz muitas dessas metáforas que eu comentei para vocês, porque ele é muito explorado por pessoas ali que deviam até apoiar ela, por exemplo, o marido. E a sensação que a escrita da autora nos traz é muito de imediatismo. A gente consegue perceber o desespero da personagem mesmo, porque é uma escrita mais versada em forma de versos, a narrativa também. E assim, ó, vapt-vupt, a gente não consegue parar de ler. E eu só fui parar realmente quando eu terminei e saí favoritando o livro na mesma hora, porque eu fiquei encantada pela narrativa, pela construção que a autora fez aqui e achei um trabalho excelente. Com certeza é um livro, gente, que vai aparecer aí no fim do ano, aí no mês que vem, nas minhas melhores leituras do ano. Foi uma leitura muito boa, muito surpreendente e eu adorei poder conhecer o trabalho da autora, que é a Karine Ribeiro. Fiquei encantada pela escrita dela. Que história boa e triste também, mas muito boa. E assim, né, gente, como eu sempre comento aqui, essa questão de ler um livro rápido, ler um livro devagar, é muito relativa. Mas eu trago esse vídeo aqui até por ter trazido no ano passado, mas já pensando aí no fim do ano, que muitas pessoas entram em férias, é um período aí que dá mais vontade de ler, dá mais tempo para ler também, que tempo é muito importante nessa equação, porque existem N fatores também que nos fazem ler uma história mais rápido ou não, se a gente tá cansado, se a gente tá feliz, se a gente tá afim de ler, se a gente tá gostando da história, da escrita, então tem muitos fatores, tá? Essas aqui são leituras que eu separei muito baseada, obviamente, nas minhas experiências, né? São livros que eu gostei de ler, são histórias que eu indiquei bastante para vocês durante o ano e que eu li rapidinho, né, mas não aí necessariamente em um único dia. Tem alguns aqui que eu levei uns 4, 5 dias para ler, mas eu considero isso também uma leitura rápida. Mas se tu tá querendo uma história pra ler em um dia, pra sentar e não parar, assim como aconteceu comigo em Laura Santos Está Matando Estranhos, eu te indico HQs. E é lógico que eu vou indicar aqui mais uma vez, figurinha carimbada aqui já no canal, Full Shift, A Transformação Total. Gostei tanto aqui da história, é um livro de lobisomens, sáficas, é um livro mais adolescente, mais jovem adulto. Aqui a protagonista tem o seu amor adolescente, ela está ali na escola, no ensino médio, mas ela tem as questões pessoais e as questões de lobisomem da vida dela também, porque ela não consegue se conectar muito com a família. Aconteceu uma situação ali de que ela perdeu o pai e isso afastou ela da família dela e ela não consegue sequer se transformar. Então é um livro realmente sobre passar por cima disso, sobre os ensinamentos, sobre o amor, sobre a conexão com a família, e é um livro muito bonito, gente. Eu adorei tanto essa história, já indiquei, ó, milhares de vezes pra vocês aqui no perfil, e até o fim do ano aí vai aparecer aí mais alguns vídeos com certeza, porque foi uma leitura muito marcante do meu ano. É uma HQ, como eu comentei, com um traço muito bonito e é super rapidinho de ler, gente. A HQ é uma coisa que não vai faltar nas minhas indicações, porque eu sempre acho que é uma ótima dica pra quem quer ler mais livros, pra quem quer aumentar a meta de leitura aí também. Se vocês querem, vão em frente, porque Full Shift é muito legal.
Agora eu quero fazer aqui com vocês uma indicação dupla do autor Denis Schmidt, que é outra figurinha carimbadíssima aqui nesse perfil. Ele lançou, gente, Bisão Nascente nessa edição Vira-Vira, junto com um outro livro. O Bisão Nascente foi o primeiro livro lançado, se eu não me engano tá disponível no Kindle Unlimited, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, até o dia que eu vi tava. Mas ele lançou um outro conto, né, que antecede os acontecimentos de Bisão Nascente, que se chama Cavalo Cometa, que tá aqui nessa edição, que é um vira-vira. E que edição lindíssima, gente, da editora Fissura. Eu recebi aqui e fiquei apaixonada, porque eu já conhecia, né, Bisão Nascente, tem um bom tempo que eu li, mas Cavalo Cometa eu li nesse ano e me apaixonei pelas duas histórias igualmente, tá? Aqui a gente vai acompanhar a protagonista, que é a Zélia, com a Supernova, que é um cavalo cometa. Aqui na história tem animais fantásticos, é uma fantasia espacial, realmente uma delícia, uma coisa bem cozy, bem aconchegante mesmo, e é perfeito para ler no fim do ano. Eu acho que não tem indicação melhor do que essa aqui também, para quem quer uma coisa mais tranquila, é um livro perfeito. E Bisão Nascente também é um livro de aventuras, mas focada no Ollie e no Sev, que são dois amigos que vivem em lados opostos do deserto. Como passa um bom tempo entre um livro e outro, né, as coisas estão bem diferentes e é bem bacana começar lendo Bisão Nascente e depois conhecer o passado desse universo aqui de Agnar, que se chama, que é o que a gente vai conhecer aqui em Cavalo Cometa. Amo as histórias, gente, adoro a escrita do autor, é muito linda, é cheia de vida, cheia de sentimentos, enfim, recomendo demais. E também é mega rápida de ler. Mas eu também não vou deixar a galera que quer sofrer, que quer chorar, que quer sentir o peso das leituras desamparada, tá? Porque eu tenho aqui uma delicada coleção de ausências da Aline Bay, que foi um livro que eu li tão rápido, mas que quando chegou no final, eu lembrei o que eu tava lendo, eu lembrei o desespero que era ler um livro da Aline, porque eu sempre me emociono com as histórias dela, sempre sinto profundamente a narrativa que ela escreve, e aqui não foi diferente, tá? Eu já li os outros dois livros da autora, foram grandes clássicos aqui do canal também. Tem vídeo pra Um Peso do Pássaro Morto. Nossa, tem vídeo pra Um Peso do Pássaro Morto, gente, faz tanto tempo e eu gostei tanto do livro. E eu sinto que a cada nova história que eu conheço da autora, ela vira minha favorita. Aqui a gente vai conhecer a história de três mulheres que fazem parte de uma mesma família. No caso aqui é a bisavó, a avó e a neta. A avó e a neta, elas vivem juntas, mas acaba que a rotina delas muda muito a partir do momento que a bisavó chega pra morar com elas. E é um livro, gente, que realmente fala sobre as ausências. A gente sente aqui na escrita da Aline que tem uma métrica bem diferente. Ui, caiu meu marcador. Que tem uma métrica bem diferente também. A gente sente aqui na escrita da Aline, na falta de texto em muitos momentos, no espaçamento, no parágrafo, em cada lugar a gente sente a ausência ou até a presença, mas mais a ausência, que a ausência é praticamente um personagem aqui no livro. A gente acompanha as vidas dessas mulheres, os anseios, e é tudo muito íntimo, é tudo muito melancólico, e o final é destruidor, é arrasador. Eu fiquei detonada, gente, no fim eu não aguentava mais, eu falei, meu Deus, aí foi um boom na minha cara quando acontece o que acontece, eu lembrei que eu tava lendo um livro da Aline Bay. Mas que história boa, também indico demais, mas é um livro bem forte também, com cenas bem marcantes, gente. É uma história muito forte, gente. Pá. Eu fiquei aterrorizada no final, devastada mesmo, mas eu gostei bastante da leitura. E já que a gente pesou o clima agora, vamos continuar. Como Nascem os Fantasmas, e dessa vez aqui um horror, tá? Escrito por Verena Cavalcante. Uma coisa perturbadora, meu Deus, tem fantasmas. Tem uma coisa aqui que a avó da protagonista consegue fazer, que eu sempre vou falar disso quando eu for comentar sobre esse livro. Gente, ela consegue incorporar as pessoas que já faleceram. Pra mim, isso aí já é terror o suficiente. Porque eu juro por Deus, se eu visse o que a protagonista, que é a Beatriz, que tem 11 anos, vê a avó dela, o jeito que ela vê a avó dela, meu Deus, gente. Eu desistia ali, eu falava, ó, beijo pra vocês. Mas aqui a gente vai acompanhar justamente a vida da Beatriz, né, que é uma menina que no dia que ela nasceu, a mãe dela faleceu, e isso vai ditar, gente, esse acontecimento vai ditar toda a vida dela, porque a avó que cria ela é uma mulher muito religiosa, ela é muito, muito religiosa, e ela acredita, ela tem certeza de que a Beatriz é a reencarnação, né, da mãe dela que faleceu lá no parto. Já começa meio complicado por aí, e a Beatriz acaba tendo que aceitar isso e acredita nisso também, né, e tenta sempre endossar isso e dizer pra avó, reforçar comportamentos que ela sabe que a mãe tinha, né, pra que a avó realmente saiba que ela é a filha da avó reencarnada, no caso, a mãe dela. E isso é algo muito triste, porque a Beatriz passa o tempo todo, gente, tentando encontrar um ponto onde ela consiga se aproximar da avó,
onde ela consiga ter a atenção da avó também, e é através da mediunidade que a avó tem e dos fantasmas que a Beatriz vai encontrar uma forma de conseguir fazer isso e não vai medir as consequências até conseguir ali mais ou menos o que ela quer, porque chega um momento que ela tá tão aterrorizada, coitada, que nem ela sabe o que ela quer mais. Esse aqui é um livro, gente, que marcou meu ano também, gostei muito dessa história, é de autoria de Verena Cavalcante, meu primeiro contato com o trabalho da autora, e foi um livro que eu li tão rápido, porque ele me sufocou, ele me levou pra dentro da história, eu fiquei pasma, fiquei desesperada e eu queria saber como terminava. Gostei muito do livro também, foi uma ótima experiência, mas eu saí perturbadinha. Ai, gente, agora eu quero falar de um livro que eu mal vi a hora de ter ele em mãos pra poder indicar aqui pra vocês. Férias em Campo, da Luísa Landry. Ai, meu Deus, eu tenho uma cópia minha, chegou essa semana. Olha que livro lindo, que livro maravilhoso, tô apaixonada. Apaixonada, gente, que livro que eu amei, amei, amei demais. Essa aqui já é uma história mais leve, mas que mistura romance com esportes e uma pitada de fantasia, uma boa pitada de fantasia, porque as protagonistas, além de serem, né, rivais em campo, porque cada uma joga para um time de futebol diferente, elas são lobisomens. E eu acho aqui que a Lu soube dosar muito bem tudo que ela trouxe. Ela traz muito do romance e dessa tensão que existe entre as protagonistas, porque elas têm um passado juntas, né? A Lia e a Martina. Elas eram amigas, mas depois de um mal-entendido, de uma discussão ali, cada uma vai pro seu canto e agora elas estão se reencontrando com os sentimentos à flor da pele. E ainda a gente tem a pitada aqui de elas serem lobisomens, tem a rivalidade, tem essa amizade mal resolvida. Ai, que sabor, que livro bom! A Lu tem uma escrita contagiante, eu adoro ela como pessoa, fico muito feliz de ter em mãos aqui um livro dela, depois de já ler tantos livros dela e indicar pra vocês. Agora eu finalmente tenho um livro físico dela aqui, é muito bacana ver amigas realizando sonhos, ver amigas chegando tão longe. Eu indico demais esse livro aqui, é mais uma oportunidade pra eu indicar Férias em Campo pra vocês, porque eu amo romances com esportes, eu tenho sentido muita conexão com romances, principalmente nesse ano, e com romances de esporte eu já pude conhecer vários. Fico muito feliz de estar indicando esse daqui pra vocês e de ter ele físico aqui, gente, meu xodózinho, tô apaixonada. Apaixonada nessa edição aqui que foi publicado pela Buzz. E foi um livro também que eu li mega rápido, queria até ter lido um pouquinho mais devagar. Fiquei com saudade dessas duas. E seguindo ainda nessa pegada criaturas sobrenaturais, Vizinho Infernal, que foi um livro divertido, engraçado, uma sátira, gente, sensacional, onde a protagonista descobre que o vizinho dela, ela tem certeza que o vizinho dela é um demônio, o Bel. E eu juro pra vocês, gente, que esse livro aqui foi por caminhos que eu não tava imaginando. Eu senti umas vibes tão engraçadas nele. O começo da história eu li em vlog e a cada minuto eu tinha que parar pra rir, porque eu dava risada das tiradas que a protagonista fazia. Ela tá ali tentando fazer meio que um júri pra explicar pra uma amiga, pra uma colega ali dela, que ela tem certeza que esse cara é um demônio. Tem até um gato na história, a gente tem elementos sensacionais no livro. Tudo funciona muito bem, a história não se leva a sério, é super rápida de ler e é uma escrita bastante contagiante também. E o final, eu não tenho que falar, eu te prometo, gente. Quem já leu esse livro aqui sabe muito bem do que eu tô falando. É uma ótima dica de leitura pro fim do ano, gente. É rápido, é curto, é engraçado e vai render ótimos momentos também, porque a gente vai ter, é claro, né, a interação da protagonista com o Bel, que é o vizinho demônio. E se preparem. Eu vou fazer aqui mais uma dobradinha com vocês, porque eu quero falar sobre os dois livros do Victor Martins que eu li nesse ano. Um deles se chama Mais ou Menos 9 Horas, que foi o primeiro que eu li dele nesse ano, né? E é uma história mais dramática, muito rápida de ler também, onde a gente vai acompanhar o protagonista que tá voltando pra casa porque o pai dele faleceu, né? E ao longo desse caminho ele vai acabar sentando ao lado do ex-namorado dele, que é também o primeiro namorado. Então tem toda aquela questão de ser um menino gay, numa cidade de interior, onde ninguém sabia que ele era um menino gay, era uma grande questão. E ele meio que namorava escondido com esse outro garoto também. Então muitas lembranças vêm à tona e os dois conversam, a gente acompanha muitos flashbacks também do passado deles dois, e eles passam ali mais ou menos 9 horas junto, enquanto o protagonista tá indo pro velório do pai dele. É um livro bem dramático, é um livro mais triste também, mas que é mais adulto. Gostei bastante de ver esse lado do autor também, porque eu meio que cresci também, assim, lendo os livros do Victor Martins. Eu comecei lá com 1 Milhão de Finais Felizes, que eu li em 2021, não faz tanto tempo assim, né, mas 1 Milhão de Finais Felizes foi um livro muito importante pra eu conseguir me entender também como uma pessoa bissexual, uma mulher bissexual, então eu considero que eu fui crescendo junto com ele também,
por conta disso, né? E 1 Milhão de Finais Felizes também é uma ótima indicação de leitura rapidinha e é um livro mais sobre autodescoberta também. E a leitura mais recente que eu fiz do autor é Os Três Desejos de Eugênio. Ai, gente, que livro legal! Eu adorei o Eugênio, que é o protagonista. Ele aqui passa um ano tentando cumprir, né, os desejos que ele fez numa noite de ano novo ali com alguns amigos dele. Os desejos dele eram fazer uma tatuagem, adotar um cachorro e arrumar um namorado, talvez, quem sabe. E ele vai passar esse ano que se segue aqui, que a gente acompanha na história, né, tentando cumprir essas metas, esses desejos. E através desses 3 personagens que tem aqui, ele vai, de uma forma ou de outra, chegar mais próximo, se aproximar, né, desses desejos. Eu acho que essa aqui é a minha mais nova história favorita do autor. Não sei se é porque ela conversa muito comigo atualmente, os personagens aqui têm mais ou menos a minha idade, de uma forma ou de outra eu consigo me relacionar com as questões deles, né, com alguns pensamentos, enfim. Eu me senti muito próxima dessa roda de amigos aqui, gostei muito da dinâmica deles e vi um pouquinho das minhas amizades, das minhas conversas com os meus amigos neles aqui também, então o fator indicação é algo muito presente, os dilemas, trabalho, então isso me aproximou muito da história num geral e eu adorei acompanhar o Eugênio. Eu gostei da forma leve que o autor trabalha tudo, ele é muito engraçado, faz umas tiradas muito divertidas na hora certa, várias referências também, acho que o Vitor acertou muito aqui nesse livro, eu já estava muito empolgada para ler, mas quando eu sentei e fui ler, me diverti horrores, gente. Eu sentei e ri, eu sentei e fui leve lendo. Foi tão legal, foi uma experiência tão gostosa ler esse livro. E eu acho que é uma ótima leitura pro verão também, pras férias. E foi muito rápido de ler. Eu até queria ter passado mais tempo lendo, porque eu fiquei com saudade dos personagens. E um outro livro que também deixou muita saudade no meu coração foi Balela, da Solange Quioro. Nossa, gente, esse livro aqui, ai, eu amo ele de paixão. É também uma comédia romântica, onde a gente vai conhecer a Pietra, que foi demitida do trabalho dela e tá indo morar com o tio, escondida ali dos pais. Eles não sabem muito bem o que tá acontecendo, mas ao ir morar com o tio, ela acaba dando de cara com um vizinho super sarcástico e divertido e que flerta com ela, que é o nosso querido Eric. E eles formam um casal maravilhoso, mas se preparem porque nós vamos ter aqui o quê? Um fake dating. Ai, gente, eu amo tropes de romance, eu amei esse casal. O livro é muito cheio de brasilidades, a Solange Quioro fez um trabalho incrível aqui, tem um grupo de pagode que é o Semba, sensacional. O livro tem os seus dramas, tem os seus momentos mais tensos ali, a protagonista perdendo o emprego, mas a gente vai muito a fundo na personalidade dela. Eu adorei a protagonista, me identifiquei bastante com ela também, com os dramas dela, e eu amei o Eric, tá? Ele é a personificação de um personagem masculino escrito por uma autora, por uma mulher. Amei, gente, eu amo o trabalho da Solange Quioro, Reticências é maravilhoso também. Esse aqui foi meu segundo contato com o trabalho dela, estou apaixonada por Balela até hoje. Nossa, falei muito rápido. Eu tô apaixonada por Balela até hoje, gente. Pode mandar mais livros, Solange, que eu tô querendo. E olha que eu acho que esse foi o ano dos romances mesmo, porque tem mais um aqui na lista, que é O Roteiro do Amor, da Rai Tavares. Esse aqui é muito nosso mundinho, gente, porque aqui a gente vai acompanhar uma autora que tá indo adaptar, que vendeu os direitos do livro dela, né, pra ser adaptado. E a gente vai ter aqui simplesmente um romance, tá? Um romance, uma coisa meio complicadinha até, entre a autora e o roteirista. Só que a gente já começa aqui no perrengue, porque ela tá sofrendo horrores, porque estão querendo mudar tudo, estão querendo mudar cenário, estão querendo fazer, assim, os carambas com o livro dela, que é um livro que ela tem um apego muito forte, porque ela escreveu pro ex-namorado ou noivo dela, que faleceu. Então tem um apego emocional muito forte e ninguém vai mexer nessa história, não. Ela pensa assim e eu concordo com ela. Se ela escreveu e compraram os direitos do livro, pô, faz direito, né? Não vamos entrar nesse debate agora. Mas aí nessa questão com a produtora, eles acabam contratando o roteirista que é inspirado nele mesmo, o Wagner Moura. E juntos, a Verônica e o Daniel vão fazer uma imersão ali em Atibaia, passar um tempinho juntos, né? Pra conseguir chegar num consenso ou chegar em alguns outros lugares. Porque eles chegam. Amei essa história e amei conhecer a escrita da Rai Tavares. Pra mim, comédia romântica também tem tudo a ver com o verão, então fica mais uma dica preciosa, uma dica maravilhosa de leitura. Eu amei esse livro também. Nesse ano também eu li uma história que me marcou muito, que se chama Amiga com Piscina. Nossa, gente, foi um livro que eu não achei que eu fosse ir tão profundamente nele, sentir tão profundamente ele, e que a gente vai conhecer a história então de duas amigas que vivem realidades totalmente diferentes, sabe? Uma delas tem muito mais dinheiro do que a outra, muito mais oportunidades do que a outra, e a autora explora muito bem, gente, de uma forma muito bonita,
triste e real, como as diferenças aproximam ao mesmo tempo que distanciam essa amizade, por elas viverem realidades totalmente diferentes. E a gente acompanha essas duas amigas se tornando amigas ali no ensino médio, no comecinho do ensino médio, até elas irem para a faculdade. Foi um livro que me pegou assim de supetão, uma história assim que me tirou do meu eixo. Muito rápida de ler também, muito tocante, muito profundo o livro mesmo, e cheio de realidade, cheio de um peso que a gente sabe que acontece porque é muito triste a história e é a vida. E quando eu digo que é a vida, eu quero falar meio revoltada, principalmente em relação ao final do livro, porque me pegou também de surpresa. Eu não imaginei que a autora ia tão corajosamente por esse caminho. É um livro que eu gosto muito, é uma história que eu gosto muito, bem mais triste, bem mais dramática, tá? Com esse peso de realidade muito forte, mas é um livro que eu amei e esse final me deixou totalmente desestruturada. E eu quero falar de mais uma HQ aqui nessa lista, que é Lapso. Essa aqui, vocês sabem que é comédia, é divertidíssima, eu recomendo pra ler esse livro aqui em qualquer momento, tá? Leiam quando vocês puderem, mas leiam. Essa aqui é a história de uma bruxa, que é a Verônica, e ela faz trabalhos ali como vidente também, e ela divide a casa com a Cotinha, que eu prometi pra mim mesma que toda vez que eu for falar em Lapso, eu vou citar a Cotinha, porque ela é maravilhosa. Mas a vida delas ali vai ser um pouco modificada quando um alienígena chega atrás, indo em busca de um outro alienígena, que é um gato, que é o nosso grande vilão. Ele apronta todos, ele toca o terror em tudo. Que é esse gatinho que tem aqui no fundo, gente. Não tem mais o que eu possa te dizer, além de falar que é uma história tão engraçada, comédia, com momentos muito satíricos, muito bem-humorados, com uma paleta de cores cheia de vida, cheia de felicidade. É uma aventura, tem os lapsos, né, as viagens no tempo ali que começam a acontecer a partir do momento que os personagens alienígenas chegam, e é assim, gente, sensacional. Fiquei totalmente imersa no livro, é uma história contagiante, muito, mas muito rapidinha de ler. Eu sentei e terminei de ler também, e eu penso muito nesse livro com muito carinho, porque eu amei a experiência que eu tive com ele. E antes de te indicar alguns livros de fantasia, porque sim, teremos, obviamente, livros de fantasia nessa lista, vários, eu quero falar de um livro de ficção científica que eu li recentemente e que eu gostei bastante. Na verdade, são 3 contos que a gente tem aqui em Odisseia Estelar. Os 2 primeiros, eles se complementam, e a gente acompanha aqui um romance mesclado ali na ficção científica, porque a gente tem aqui o background da Terra, tem viagem no tempo também, mas é mais focado nos sentimentos e como os protagonistas estão se sentindo, porque eles estão trocando cartas. No primeiro conto, a gente acompanha o noivo, e no segundo, a gente acompanha a noiva. E os 2 estão tentando ali, e não estão conseguindo, se encontrar na Terra para poder finalmente se casar. A gente vai acompanhar aqui o anseio dos personagens, o desespero deles para se encontrar, e o fato de que eles não conseguem é assim, gente, ai, dá uma agonia em quem tá lendo, é teste pra cardíaco, mas eu amei essas histórias. A gente conhece aqui um pouquinho o background, o por trás desses 2 contos, que a autora, que é a Kim Bo-Yeon, falou aqui, que contataram ela pra escrever essa história justamente pro noivo, pra um noivo de verdade, né, pra uma pessoa, não um personagem, pedir a namorada dele em casamento. Então essa história que ela conta ali, a perspectiva do noivo, foi usada pra pedir a namorada em casamento, e a história da noiva, que é o segundo conto, foi um presente de casamento. Muito legal, né? Eu adorei, achei muito legal. Eu adoraria ganhar uma dessas histórias, a gente é perfeita, as 2 histórias são lindas, muito focadas realmente no amor e na necessidade da presença um do outro. Eu achei bem emocionantes os contos. E esse terceiro conto que tem aqui, né, que eu falei que são 3, ele é um pouco distante dos outros, tá? Aqui a gente vai mais profundamente na ficção científica, que é a terra da autora, né? Que é o chão dela ali. E a gente vai mais fundo na viagem no tempo, a gente acompanha aqui um personagem que viaja para o futuro, o que é algo muito interessante. Então a gente já vai mais a fundo na ficção científica, em conceitos da física, claro, aplicados nessa realidade, né? Porque a Terra aqui já foi com Deus, já tá indo com Deus há muito tempo. Então é tudo direcionado para essa realidade aqui. Eu gostei das 3 histórias, mas eu acho que realmente a primeira foi a que eu consegui me conectar mais. E as 2 primeiras histórias, gente, eu li tão rápido que eu até fiquei um pouco preocupada. E agora vocês aceitam uma fantasia? Assistente do vilão. Essa aqui é uma história que eu acho que dispensa apresentações, mas eu quero dizer que não é tão curtinha. Os livros que eu separei aqui agora, eu não sei se são tão curtos, mas eu realmente li eles muito rápido. Assistente do vilão, acho que eu levei uns 5 dias lendo, gente. Eu considero que isso é rápido. Dá pra ler ali num recesso de fim de ano, uma semaninha de férias, é uma boa indicação, porque é uma história bem divertida também. Aqui a gente vai conhecer a Ivy, que é a pessoa mais destrambelhada do mundo literário, depois da Bella Swan. Aqui a competição é meio grande, ela senta numa cadeira, ela cai, ela fala coisa errada na pior hora possível,
e ela é essa pessoa e vai acabar trabalhando pro cara que tem a personalidade mais diferente dela possível, que é o vilão, o Tristan. Esse é só o começo da história, a gente tem aqui o Reinaldo, que por si só, pra mim, já sustenta a narrativa. Eu gostei muito do livro, achei bem divertido. O único ponto, entre aspas, negativo, é que é uma série gigante. Esse aqui é o primeiro volume de uns 4 que já saíram, eu acho, e eu vou ler os próximos em algum momento, tá? Só não vou te prometer quando, mas vem aí. Agora, outro favorito, gente, puta merda! O Cavaleiro e a Mariposa. Eu não tenho mais o que te falar pra te convencer a ler esse livro, só lê. Olha pra mim, olha pro meu desespero nos meus olhos. E só lê esse livro. É uma fantasia mais gótica, com uma ambientação realmente mais gótica, onde a gente vai acompanhar aqui a Síbil, que ela é a 6, na verdade, e ela é uma divinadora. Aqui ela é quase como uma profetisa na história, porque ela consegue fazer um determinado ritual onde ela sonha e vê agouros e sonhos no geral, enfim. E é a partir daí que toda a história acontece e ela vai começar a ter um certo contato com um cavaleiro muito específico aqui, depois de ler, né, os sonhos ali pro rei, profetizar algumas coisas pro rei, falar com os deuses, né, que é isso que ela faz. Essa aqui é uma história cheia de peculiaridades, elas vivem ali, ela e a 1, 2, 3 e 4, vivem ali num mosteiro, né, onde elas não ficam presas, elas são praticamente livres, elas podem fazer o que elas quiserem, e a partir do que elas querem fazer que acontece tudo aqui, porque elas acabam saindo, elas saem ali com os cavaleiros do rei numa noite, né, e as divinadoras começam a desaparecer. É então que a Síbil vai se juntar ali, né, com o rei e esse determinado cavaleiro, que é o Rory, nunca sei como é que fala, pra tentar descobrir aonde foram parar essas divinadoras. E, gente, a autora conseguiu colocar aqui tantos elementos lindos, tantos elementos poderosos. O final do livro, eu não tenho o que te dizer, eu não tenho o que te falar. Que livro bom! Nossa, esse aqui é o primeiro volume de uma duologia. Eu não li o segundo volume ainda porque não chegou pra nós, mas pelo amor de Deus, tragam, me mandem, pelo amor de Deus, só quero ler esse segundo volume, eu não sei se eu vou aguentar. Não sei se eu vou conseguir resistir, entendeu? Eu adorei muito esse primeiro volume, foi um favorito. Foi um favorito do ano, adorei essa história. Tem vlog lendo esse livro aqui no canal, mas eu acho que isso aqui que eu falei foi o suficiente pra te convencer, né? Pelo amor de Deus, eu imploro, leia essa história que tu vai começar a ler e não vai querer parar mais. Essa é a verdade. Pra resumir aqui a minha experiência com o livro. E por último aqui das fantasias, uma fantasia com dragões. Fogo neles. Aqui a gente acompanha 2 pontos de vista diferentes, né, de 2 irmãs. Uma delas, que é a Faron, ela já tá estabelecida na jornada do herói. Ela acabou de salvar o povo dela ali do domínio dos dragões, então tá tudo bem. Só que acaba que a irmã mais velha dela, a Elara, eu posso ter trocado as 2 personagens, gente, agora eu estou me confundindo. Não, mas tá certo. A Faron, ela tem esse poder de entrar em contato com os deuses e canalizar alguns poderes, mas a Elara, que é essa irmã mais velha dela, acaba se vinculando a um dragão inimigo. E de acordo com os deuses, a única coisa capaz de romper essa ligação é se a Elara for daqui para uma próxima. É óbvio que a Faron não vai aceitar isso tão fácil e vai ir contra os deuses também, e foi aí que eu comecei a me encantar por essa história. Essa aqui é uma escrita tão dinâmica, tão rápida, que a gente nem sente passar e vai tendo plot twists, e são muitos detalhes. Eu, pra falar bem a verdade, no começo fiquei, ué, o que tá acontecendo aqui? Me perdi um pouquinho. Essa é uma coisa bem comum de acontecer comigo, tá? Em livros de fantasia, então já não me espanto tanto com isso, mas eu demorei aí umas 50 páginas, um pouquinho mais, pra me habituar à história, mas depois que eu me habituei, eu acabei gostando bastante. E vamos fechar aqui essa lista com mais uma indicação de um livro de horror, um conto, que é da mesma autora de Minha Irmã Serial Killer, que todo mundo sabe que eu ovaciono. Ele se chama O Bebê é Meu, e eu já comecei o livro achando que eu ia detestar. Porque a gente acompanha aqui o Bambi, que é simplesmente um traidor. E eu pensei assim, quando na minha vida eu pensei em ler um livro onde o protagonista é um traidor? E na primeira frase do livro, gente, a gente já vê quem o Bambi é, tá? Porque ele tá ali descrevendo o corpo da namorada dele, bem na hora que, pá, ela chega ali e expulsa ele de casa porque acabou de descobrir algumas coisas que ele andou fazendo. E um contexto muito importante aqui é que a história se passa em Lagos durante o lockdown. Ou seja, ele sai de casa sem ter muito bem para onde ir e acaba decidindo ir para casa abandonada ali do tio que faleceu por conta da Covid. Mas quando chega lá, ele descobre que não tá sozinho porque na casa está a viúva do tio, né, a tia dele, junto com a amante do tio e um bebê. E as duas estão lá bem surtadas, bem em pé de guerra, falando, esse bebê é meu. As duas acham que o bebê é de cada uma delas.
O Bambi, sem ter pra onde ir, vai sofrer as consequências de ter ido pra aquela casa, ficar em meio àquela guerra das duas, porque elas estão totalmente, gente, assim, fora de si. Cada uma chama o bebê de um nome diferente. É um livro que me deixou muito impressionada. Vai te enlouquecer, tu vai surtar com os personagens, tem muitas reviravoltas, muitos mistérios também. É uma história muito bacana de ler, muito intensa também. Eu li sem parar e é um conto também, gente. Tem umas 65 páginas no máximo até. É uma leitura super provocativa que eu gostei bastante e o final, quem lê, por favor, vem falar comigo sobre o final, porque há muito pra se dizer. Adorei essa história e foi uma leitura bastante surpreendente também. Essas são as minhas indicações rapidinhas para vocês lerem, então, antes do ano acabar, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que tenham pego boas dicas, espero que sejam boas leituras para vocês. Me indiquem livros rapidinhos também aí nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos de vocês. Deixem o like e hypem esse vídeo se vocês puderem também, que isso me ajuda muito, tá? Me acompanhem aí também nas outras redes do Crialité, que os links estão aqui na descrição do vídeo. E era esse nosso vídeo de hoje, então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!